Em 1907, os Estados Unidos estavam à beira do colapso total. Bancos fechavam suas portas, a bolsa de valores estava em queda livre e milhões de pessoas estavam perdendo tudo o que tinham. Mas não foi o presidente quem interveio. Não foram os políticos no Congresso. Foi um banqueiro. Um homem de 70 anos chamado J.P. Morgan convocou os banqueiros mais ricos do país para uma reunião privada em sua biblioteca pessoal em Nova York. Ele trancou a porta e deixou uma coisa clara: ninguém sairia daquela sala até que houvesse dinheiro suficiente na mesa para manter o sistema unido e impedir que os Estados Unidos se despedaçassem. Agora, aqui está a pergunta: quando um país inteiro depende da vontade de um único homem para evitar a falência, quem está realmente no comando? É o presidente, os eleitos pelo povo, ou é aquele que controla o dinheiro? E se essas famílias não estivessem sozinhas? E se houvesse sobrenomes que sobreviveram por séculos, atravessaram guerras e revoluções, e até hoje continuam operando por trás de decisões que afetam a sua vida, o seu bolso e o seu futuro? Hoje, você vai ver quem são essas famílias, como acumularam tanto poder e o que a Bíblia tem a dizer sobre tudo isso. Para entender o que está acontecendo hoje, precisamos voltar no tempo a uma rua estreita em Frankfurt, na Alemanha, por volta do ano de 1760. Naquela rua ficava um gueto judeu, e lá vivia um jovem chamado Mayer Amschel Rothschild. Ele nasceu em 1744 e começou sua vida negociando moedas antigas. Não tinha quase nada. Mas esse homem entendia algo que pouquíssimas pessoas compreendiam na época. O poder real não vem do ouro ou das moedas em si. O poder real vem do acesso, de estar próximo das pessoas que tomam as grandes decisões. E foi exatamente isso que ele fez. Rothschild se tornou o homem que administrava as finanças do príncipe Guilherme de Hesse, um dos homens mais ricos de toda a Europa. E quando Napoleão invadiu a região e o príncipe teve que fugir, uma parte de sua fortuna ficou sob a responsabilidade de Mayer Rothschild. Com esse capital e as conexões influentes que já havia construído, ele criou uma estratégia que ninguém havia tentado antes. Enviou cada um de seus 5 filhos para uma capital diferente da Europa. Um foi para Londres, outro para Paris, outro para Viena, um para Nápoles, e o último ficou em Frankfurt. 5 filhos espalhados pelo continente, 5 cidades estratégicas, 5 bancos diferentes, mas todos parte de uma única família. Ao longo de todo o século XIX, os Rothschild se tornaram o maior banco privado do mundo. Em 1875, por exemplo, o governo britânico precisava comprar a participação do Egito no Canal de Suez, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo. E adivinhe quem forneceu o dinheiro para essa operação? Os Rothschild. O empréstimo foi negociado em questão de horas, sem sequer precisar de uma votação no parlamento. E quando a França perdeu a guerra contra a Prússia em 1870, a enorme dívida que ficou também foi paga com dinheiro Rothschild. E quando grandes ferrovias precisavam ser construídas na França, na Índia ou no Brasil, lá estavam eles novamente, financiando tudo. Preste atenção à escala disso. Era uma família que não ocupava nenhum cargo de governo, mas emprestava dinheiro a governos do mundo inteiro. No auge do seu poder, detinham a maior fortuna privada da história, com mais de 40 palácios pela Europa. O primeiro-ministro britânico declarou publicamente que o chefe da família Rothschild era o homem mais poderoso da Grã-Bretanha, não o rei, um banqueiro. Agora, enquanto os Rothschild cresciam na Europa, do outro lado do oceano, outra história estava sendo escrita. Em 1855, um garoto de 16 anos conseguiu seu primeiro emprego como assistente de contabilidade em Cleveland, nos Estados Unidos. Ele ganhava apenas alguns centavos por dia. Esse garoto era John D. Rockefeller. 15 anos depois, ele fundou a Standard Oil Company. E em menos de 20 anos, essa empresa controlava 90% de todo o refino de petróleo nos Estados Unidos. De cada 10 barris de petróleo, 9 passavam pelas mãos dele. O querosene que iluminava as casas de milhões de famílias passava por um único homem. Antes de Rockefeller, apenas os muito ricos podiam manter suas casas iluminadas à noite. Mas com sua empresa, o preço caiu tanto que até as famílias mais pobres podiam pagar. E o que aconteceu quando a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que aquilo era um monopólio ilegal e ordenou a divisão da Standard Oil? A empresa foi dividida em 34 empresas separadas.
Parecia o fim, mas não era, porque todas essas novas empresas permaneceram nas mãos da mesma família. Daquela empresa original, surgiram gigantes que ainda existem hoje, como a ExxonMobil e a Chevron. E quando Rockefeller morreu em 1937, sua fortuna valia 1,5% de toda a riqueza dos Estados Unidos. Um homem controlava uma fatia equivalente a uma enorme parcela de um país inteiro. É um nível de poder que a maioria das pessoas sequer consegue imaginar. Mas preste atenção agora a um detalhe crucial. Até aqui, o que foi mostrado são famílias que ficaram extraordinariamente ricas. E isso é impressionante, mas não é o ponto principal. O que verdadeiramente muda tudo é quando essa riqueza começa a mover as engrenagens do sistema, quando deixa de ser apenas dinheiro e se torna controle total. Em novembro de 1910, um grupo de 6 homens embarcou em um trem privado em Nova Jersey, com destino a uma ilha isolada na costa da Geórgia chamada Jekyll Island. Eles usavam apenas os primeiros nomes para que ninguém descobrisse quem eram. Chegaram a levar espingardas para fingir que iam caçar patos, mas na realidade, aquele trem carregava os representantes dos bancos de JP Morgan, mencionado no início, e dos Rockefeller, junto com Paul Warburg, que vinha de uma poderosa família bancária europeia com ligações aos Rothschild. Eles passaram 9 dias se reunindo em segredo naquela ilha. Ali, redigiram o projeto de lei que 3 anos depois criou o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos. É a instituição que controla a produção e a circulação do dólar até hoje. Aquela reunião foi mantida em absoluto segredo por mais de 20 anos. Esses homens só admitiram que o encontro realmente aconteceu na década de 1930. Agora pense nisso. O sistema que controla a maior economia do mundo foi desenhado em segredo em uma ilha privada por um pequeno grupo de banqueiros. E quando um jornalista noticiou a história em 1916, muitas pessoas descartaram como ficção. Algumas pessoas olham para tudo isso e vão ainda mais longe. Afirmam que essas famílias fazem parte de um grupo secreto, que controla guerras, escolhe vencedores de eleições e até fabrica crises financeiras. E há quem diga que a crise de 1907, que quase destruiu os Estados Unidos, a mesma que JP Morgan ajudou a resolver, na verdade foi causada por ele propositalmente, para forçar o governo a criar um banco central que serviria aos interesses dos grandes banqueiros. Mas agora precisa ser mostrado algo que muda completamente a forma de enxergar esse assunto. Havia um homem na Bíblia que viveu dentro de um dos impérios mais poderosos que já existiram. Seu nome era Daniel. Daniel foi levado como escravo para a Babilônia e acabou trabalhando diretamente para o rei Nabucodonosor, um homem que governava sobre muitas nações. Mas mesmo vivendo no centro do poder, mesmo passando seus dias entre as pessoas mais poderosas de sua época, Daniel fez uma declaração que vai direto ao coração de tudo o que foi discutido até aqui. A Bíblia registra que o próprio Daniel disse: "O Altíssimo governa sobre o reino dos homens e o dá a quem quer." Veja o que isso significa. Daniel não disse que são os reis que governam. A Bíblia não diz que os impérios controlam a história por conta própria. Ela afirma que é Deus quem levanta e é Deus quem derruba. A história de Nabucodonosor prova isso. Em determinado momento, ele olhou para o seu império e declarou que havia construído tudo pelo poder de sua própria mão. E naquele exato momento, Deus o humilhou, tirou a sua sanidade, e o homem mais poderoso do mundo foi reduzido a viver como um animal no campo. Até que reconheceu que o poder não lhe pertencia. A Bíblia também mostra o faraó, que escravizou um povo inteiro e viu as 10 pragas destruírem o seu reino. E Herodes, que deixou o povo adorá-lo como se fosse um deus, e morreu naquela mesma hora. A Bíblia deixa isso absolutamente claro. Sempre que um ser humano tenta se posicionar como senhor da história, Deus faz questão de mostrar que ele não é. Mas a Bíblia vai ainda mais fundo e revela que o mundo opera em 3 camadas de poder. A primeira camada é a que pode ser vista: os políticos, os empresários, as famílias que detêm influência por gerações e ocupam posições importantes na sociedade. Essa é a parte visível. A segunda camada é a que a maioria das pessoas nunca vê: as forças espirituais. O livro de Daniel, no capítulo 10, mostra que uma guerra espiritual acontece nos bastidores das nações,
com autoridades espirituais operando no plano de fundo da história. E há uma terceira camada acima de todas as outras: a soberania de Deus. É Ele quem permite as coisas, quem estabelece os limites, quem derruba e quem levanta quem quer que Ele escolha. Nenhum governo, nenhuma família rica e nenhum poder espiritual pode operar além do alcance da autoridade de Deus. E é aqui que algo precisa ser dito de forma muito direta. O erro mais perigoso que alguém pode cometer depois de aprender essas coisas é começar a viver com medo dessas pessoas. Medo de sobrenomes famosos, de indivíduos que parecem controlar tudo, ou, pior ainda, colocar sua confiança neles. Quando você percebe a escala da influência dessas famílias, pode parecer que não há saída, que tudo já foi decidido e que você não tem controle sobre a própria vida. Mas é exatamente esse tipo de pensamento que o inimigo quer plantar na sua mente. Porque a questão que importa não é quem controla o mundo. A questão real é quem controla o seu coração. Nabucodonosor governou o mundo e perdeu a sanidade. O faraó governou um império e perdeu o filho. Herodes governou uma nação e perdeu a vida. Nenhuma família, por mais rica que seja, ou por mais séculos de poder que carregue, pode decidir o seu destino eterno. Porque está escrito no livro de Daniel 2:44. O Deus do céu levantará um reino que nunca será destruído. Ele não será deixado para outro povo, mas esmagará e consumirá todos esses reinos, e ele permanecerá para sempre. Impérios caem. Fortunas são divididas entre herdeiros. Sobrenomes perdem sua força com o tempo. Mas o reino de Jesus ainda está de pé. E se você está do lado dele, nenhum poder neste mundo pode mudar o que Deus planejou para você. Se isso abriu seus olhos, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se, porque o que vem a seguir vai mudar a forma como você vê tudo.